Ora, viva, muitíssimo boa noite. Está a iniciar o Jornal da MBC-TV. Para já, vamos acompanhar as notas que marcam a atualidade nacional. O candidato presidencial Venâncio Mondlane denunciou na noite de ontem mais uma tentativa de assassinato. Falando já na habitual transmissão online através das redes sociais, Venâncio Mondlane também endereçou uma mensagem de solidariedade ao advogado e ativista Wilker Dias, que supostamente teria sido envenenado na última sexta-feira em Maputo. Falando na noite deste domingo e sem avançar detalhes sobre o atentado contra a sua vida, o candidato presidencial Venâncio Mondlane denunciou uma tentativa de assassinato e, na sequência, teve que abandonar o local onde se encontrava hospedado para um lugar mais seguro. Venâncio Mondlane explicou que não é a primeira vez que sofre um atentado e tem estado a denunciar os casos junto das autoridades competentes. Eu sofri um atentado e, na verdade, não é o primeiro atentado. Eu ouvi aí algumas pessoas a dizerem que, bom, não foi atentado, é um truque. E eu não preciso de nenhum truque. Toda a gente já viu, nós estamos há quase 2 meses de manifestações. Não preciso usar nenhuma estratégia, digamos assim, de perriste para que eu seja ouvido. Em 2016 eu participei como único deputado, na altura ainda era deputado, foi o único deputado na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Dívidas Ocultas. E como toda a gente sabe, eu fui promotor no Parlamento para que se instalasse a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Dívidas Ocultas, porque fui também, passa a repetição, o primeiro parlamentar, deputado, a levar a questão das dívidas ocultas para o Parlamento. E também, nessa altura, eu estava no meio de 17 membros do Partido Frelimo, eu era o único deputado da oposição. E quando nós terminamos o nosso relatório, em que eu discordei com o relatório, eu fiz um relatório paralelo, eu sofri, no dia 16 de dezembro de 2016, um atentado junto à escola 3 de fevereiro, e que me levou a ter que sair de Moçambique por 2 semanas. Esse atentado de 2016 está registrado, vários canais nacionais falaram sobre isso. O segundo atentado sério, estou falando de coisas sérias, em agosto deste ano, sofri um atentado em Zavala, Quicico, durante a pré-campanha. Foi encontrado um jovem que tem nome, com uma arma de 9mm, com 15 balas, que estava a mim atrás, pronto a disparar. O candidato presidencial, suportado pelo partido Podemos, endereçou uma mensagem de solidariedade ao advogado e ativista Wilker Dias, que supostamente teria sido envenenado e encontra-se sob cuidados médicos. Queria mandar uma solidariedade ao advogado Wilker Dias, Wilker, que é o advogado da organização Decide, que foi uma das primeiras organizações a submeter uma petição a nível internacional sobre a fraude gravíssima que aconteceu em Moçambique. Tudo indica que o Wilker foi envenenado. Felizmente, recebo a informação de que ele está fora de perigo, mas esteve inconsciente durante muito tempo. Então, esta é que é a realidade que nós estamos a viver. Venâncio Mondlane reitera que, apesar da perseguição e dos atentados que vem sofrendo, continua firme na liderança das manifestações. Venâncio Mondlane reitera a total disponibilidade para avançar com as conversações de forma virtual com o Presidente da República na sequência do convite formulado. Entretanto, segundo o candidato presidencial, Filipe Nyusi e a Frelimo não estão a colaborar para a materialização do diálogo. O Partido Frelimo não está interessado no diálogo. Até hoje, todos os processos movidos contra mim não foram mexidos nem uma palha. Até hoje, o Presidente da República não respondeu à nossa carta que nos mostrávamos disponíveis ao diálogo e que tínhamos colocado as pré-condições para o diálogo. Até hoje não respondeu. Até hoje, o Presidente da República não se pronunciou sobre a indemnização que querem colocar sobre mim de cerca de mais de 100 milhões de meticais. Até hoje, o Presidente da República está pura e simplesmente caladinho, silencioso
A única coisa que estão a fazer é fortalecer os esquadrões da morte para tentarem me localizar, para tentar acabar comigo, para tentar me assassinar. Mas eu já disse, para mim, podem matar, mas esta luta não vai morrer. E a verdade é uma. Aproveito aqui dizer, se eu for assassinado, quero dizer ao meu povo, avancemos rapidamente, mas rapidamente, para a Operação Turbo V8. Aliás, Turbo V8 nós vamos para aí. Mas se eu for assassinado, vai ser Turbo V8 Ultra. Agora, nós estamos a caminho da Operação Turbo V8. Depois de terminar a Operação 4x4, vamos para a Operação Turbo V8. Mas se eu for assassinado, meu povo, avancem para Turbo V8 Ultra. Imediatamente. Cortar bypass. Avancem. É a única coisa que eu posso dizer que vai ser o legado, a honra que vocês vão me prestar. Portanto, estou a falar de ser assassinado assim, sorrindo. Parece que estou numa boa, parece que estou tranquilo, mas é um assunto sério. A única coisa que quero dizer, meus jovens, meu povo, ninguém desiste. Caso eu seja assassinado, avancemos para a Operação Turbo V8 Ultra. Continuamos a trazer as notas que marcam a atualidade nacional. Os acadêmicos Jami Macuana, Pedrito Cambrão e Nelson Antunes afirmam que o único caminho para o diálogo entre o presidente da República e o candidato presidencial Venâncio Mondlane é o virtual, uma vez que correm processos crime contra Mondlane na Procuradoria-Geral da República. O candidato presidencial Venâncio Mondlane, suportado pelo partido Podemos nas eleições gerais de 9 de outubro passado, propôs há dias ao chefe de Estado um diálogo virtual com vista à busca de soluções para a crise política que o país atravessa. O professor e analista político Jaime Macuan considera que o diálogo será para resolver o impasse eleitoral reivindicado por Venâncio Mondlane. Num contexto em que naturalmente existem dúvidas sob o ponto de vista de segurança do Venâncio Mondlane, havendo uma vontade genuína de diálogo, deve-se criar as condições para que essas questões de segurança sejam resolvidas. Em qualquer situação de conflito ou de crise, é natural que um dos atores sinta que tem problemas de confiança, incluindo sob o ponto de vista de segurança. Já o sociólogo Pedrito Cambrão entende que só com o diálogo virtual Mondlane se sentirá seguro, uma vez que no país correm processos crime contra si. Ou seja, a Procuradoria passa a repetição, procura por Venâncio para responder por certos casos, crimes cíveis e assim como criminais. Então, não há condições de ele vir a Moçambique, porque o vir a Moçambique significa ser encarcerado, assim digamos. Então, apesar do apelo do Presidente da República, do convite oficial da Presidência para que Venâncio pudesse participar, ele não veio porque diz que não há condições para ele vir, uma vez que é procurado pela Procuradoria, tem as contas bancárias canceladas e tantas outras razões. Então não há condições para ele vir. Por outro lado, o especialista em relações internacionais Nelson Antunes diz que o silêncio do Presidente da República quanto à solicitação de Venâncio Mondlane demonstra a falta de vontade política em resolver os problemas do país. O silêncio do governo agora está a ser uma espécie de continuação do silêncio anterior que vinha sendo mostrado. Isso pode ser interpretado como uma espécie de arrogância política. O governo da Frelimo está nem aí para aquilo que está a acontecer no país. Há uma insensibilidade por parte do governo. Há uma postura de falta de interesse. Alguns até diziam que não, se calhar a estratégia é de cansar os manifestantes e depois que os manifestantes estiverem cansados, então prosseguir-se com... Na sua comunicação, neste domingo, Venâncio Mondlane reiterou a disponibilidade de manter o diálogo com Filipe Nyusi para procurar soluções à atual crise política que o país vive desde 21 de outubro passado.
O professor Pedrito Cambrão diz que a ação brutal da Polícia da República de Moçambique contra os manifestantes, o vandalismo e a destruição de bens públicos e privados é o resultado de políticas falhadas no setor da educação. Falando em torno da violência durante as manifestações, que culminam em mortes, vandalismo e saque de bens públicos e privados, o professor Pedrito Cambrão disse que o fato resulta da qualidade da educação que o Estado oferece aos cidadãos. Houve um erro. Negligenciou-se a educação até o ensino e, dando isso, não houve transmissão de valores. Dali que o matar alguém, o fazer refém a alguém, o barricar, virou um modus vivendi ou uma modus operandi normal. Aqui temos que colocar a mão na palmatória. Temos que dizer meia culpa. Cometemos erros. As melhores escolas hoje em dia não são as públicas, são as privadas. E os que têm condições colocam os seus filhos fora do país. Por que não podemos colocar no nosso país? Se o nosso sistema educacional é dos melhores, por que os nossos filhos não estão no nosso país? Por que não estão nas instituições públicas? Então, cometemos um erro. Há que dar a mão palmatória. Exato. Estes vândalos, entre aspas, são fruto da vandalização do sistema educacional. Há que recuperar esta mística da educação, que é a verdadeira educação. Não só transmite conhecimentos científicos, como também transmite valores. Por sua vez, o professor Jaime Macuana defende a responsabilização criminal e disciplinar dos agentes da polícia que não respeitam a vida humana. Nós temos visto bons exemplos de policiais a consciencializarem os manifestantes para não serem violentos. E, de fato, as manifestações ocorrem nesses casos e até os policiais são aplaudidos. Okay? Então, nós temos potencial para ter manifestações que não sejam violentas. Dentro do próprio Estado existem agentes de defesa e segurança que têm a consciência de que as manifestações são um direito, que elas não precisam ser reprimidas a todo o custo. Então, penso que este espírito, se houver este espírito, e penso que o Estado, porque historicamente tem sido quem começa a reagir de forma violenta, se os seus agentes se predispuserem a encarar as manifestações como um direito, eu penso que já é um grande passo para que a sociedade e os manifestantes particularmente cooperem. E o resto que sair eventualmente deste âmbito e que não haja razões para que tal ocorra, naturalmente que deve ser responsabilizados as pessoas que de forma gratuita recorrem à violência. A Amnistia Internacional exortou há dias ao governo de Moçambique que acabe com a violência policial, lembrando que o direito internacional proíbe o destacamento de militares para reprimir protestos. Após acompanharmos esta nota de reportagem, é momento de verificarmos a taxa de câmbio do dia de hoje. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Campanha promo de publicidades da MBC TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. 10 minutos com a política. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas,
nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Como é que avalia o programa do eleitor moçambicano? O eleitor se fia efetivamente naquilo que são as promessas. É preciso que continue a se fazer estudos para compreender cada vez mais o comportamento do eleitor. Que a corrupção tem custos muito altos para Moçambique. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Seja bem-vindo à segunda e última parte do Jornal da MBC TV. A ministra sul-africana dos Transportes, Bárbara Cresci, descreve a situação dos motoristas que procuram atravessar a fronteira de Libombo como desumana porque o posto ainda não está totalmente operacional. As filas de viaturas chegam a atingir 20 km, por isso o governo da África do Sul exorta as empresas a adiarem o envio de caminhões. The Mozambican authorities this morning opened the border post to allow empty trucks and also passenger vehicles to cross back into South Africa, but there Esta manhã, as autoridades moçambicanas abriram um posto fronteiriço para permitir a passagem de caminhões vazios e de veículos de passageiros para a África do Sul, mas desde ontem de manhã não se registrou qualquer passagem de veículos de mercadorias do lado sul-africano. Para resolver este desafio, o governo está a desenvolver um plano. Ontem à noite, tivemos um encontro com várias associações e empresas transportadoras para apelarmos que adiem o movimento de caminhões. As filas de caminhões chegam a atingir cerca de 20 quilômetros. A situação dos motoristas é desumana porque o posto fronteiriço de Libombo ainda não está totalmente operacional. As condições de higiene dos condutores são dramáticas. Não tem água nem comida. As autoridades que administram as fronteiras sul-africanas estão em permanente contacto com a contraparte moçambicana, no sentido de analisar a situação e decidir quando é que a fronteira volta a funcionar. And there is no food. Our country's border management authorities are in touch with their Mozambican counterparts, who will advise us when it is safe and when we will be able to open this border once again. O empresário moçambicano Yassine Amojin afirma que a exclusão social, falta de oportunidades e o nepotismo na função pública são parte dos problemas que levam a juventude a aderir em massa às manifestações em curso no país. A opinião de Yassine Amojin foi expressa no programa Grande Entrevista da MBC TV. Muitos são os argumentos invocados para explicar a força dos manifestantes que estão nas ruas para protestar contra os resultados eleitorais. Desta feita, em grande entrevista à MBC TV, o empresário filantropo e presidente da Associação de Turismo de Vilanculo, Yassine Amojin, disse que as manifestações em curso não são apenas consequência do processo eleitoral, mas sobretudo do desgaste dos jovens face ao nepotismo instalado na função pública e não só. Os jovens estão revoltados, mas se eles sentirem nos primeiros meses de governação que há uma mudança e há uma vontade de realmente devolver este governo ao povo e passar a servir realmente ao povo, os jovens vão acalmar-se. Este desgaste todo dos jovens é porque muitas das vezes olhamos para concursos públicos de empresas que estão ligadas a ministros, concursos públicos de empresas que pertencem a filhas de governantes.
E eu faço a mesma pergunta. Quando eu quero ser um governante, quando eu quero ser um servidor público, por que eu tenho que me beneficiar? E por que não tenho que servir? Eu acho que nós tínhamos que ter nos primeiros meses de governação uma lei que proíbe qualquer dirigente público de beneficiar-se direta ou indiretamente de um concurso público. Yazina Muji afirma que alguns projetos do governo e de organizações não governamentais estimulam a exclusão social. É importante que nós tenhamos consciência de que temos de desenhar políticas mais viradas para os jovens, e é preciso nós percebermos que a necessidade de um jovem de Maputo não é a mesma necessidade de um jovem de Mabote, nem de Mandimba e nem de Chiure. Portanto, cada um destes destinos tem uma particularidade, cada um desses locais tem uma particularidade, e os jovens desses locais também têm uma necessidade diferente. E a política da juventude não pode ser nacionalista, não pode ser uma política única para todo o país. É preciso percebermos estas diferenças, que é para isto gerar impacto no jovem. Na opinião do empresário, Moçambique tem bons dirigentes, mas são corrompidos pelo sistema já enraizado. Acompanhe na íntegra a grande entrevista com o empresário Yazina Muji através das redes sociais da MBC-TV. O consórcio eleitoral Mais Integridade, que congrega várias organizações da sociedade civil, declina-se a remeter ao Conselho Constitucional as atas e editais das mesas de voto em seu poder das eleições gerais de 9 de outubro solicitados pelo órgão. Através do processo número 50/CC/2024, datado de 4 de dezembro do ano em curso, o Conselho Constitucional solicitou ao Consórcio Eleitoral Mais Integridade a remessa de atas e editais das mesas de voto referentes às eleições gerais para a eleição do Presidente da República, deputados da Assembleia da República, membros das Assembleias Provinciais e governadores de províncias. Em resposta à solicitação do CC, a Plataforma Eleitoral Mais Integridade negou esta segunda-feira, através deste ofício, a remessa de atas e editais em seu poder solicitado pelo Conselho Constitucional. No entender do Mais Integridade, os editais em seu poder, especificamente nos PVTs que fez em Nampula e Zambésia, mostram evidências de fraude que inclui discrepâncias entre os votos contabilizados nas urnas das eleições presidenciais e nas urnas das eleições legislativas e provinciais. Para além disso, os observadores do Mais Integridade reportaram irregularidades graves, como é o uso excessivo do voto especial, votos plurimos, anulação e invalidação de votos da oposição, enchimento de urnas e até aliciamento de delegados dos partidos da oposição com valores monetários em algumas mesas de voto para o enchimento de urnas. O consórcio Mais Integridade justifica que é por estes motivos que não publicou os resultados do PVT, uma vez que mostram níveis suficientemente altos de irregularidades que tornam impossível determinar qual foi o resultado real daquela eleição. Na sua missiva, o consórcio Mais Integridade justifica ainda que, mesmo tendo na sua posse alguns editais, a sua partilha não iria contribuir de forma significativa para garantir a verdade eleitoral, porque os mesmos editais foram falsificados e que não refletem aos resultados. Por outro lado, o consórcio Mais Integridade justifica, por um lado, a decisão pela solicitação tardia pelo Conselho Constitucional e, por outro lado, não confiar na seriedade da instituição por não ter usado as atas e editais das eleições autárquicas de 2023 enviadas voluntariamente ao CC e que davam vitória a Renamo. É momento de verificar a previsão do estado de tempo para amanhã, 10 de dezembro de 2024.
E com a previsão do estado de tempo, nós colocamos um ponto final a esta transmissão em direto do jornal da MBC-TV, com promessas que a voltar amanhã, quando forem precisamente 20 horas em todo o território nacional. Fique bem e fique com a restante companhia da MBC. Até amanhã.